Gente, estamos de volta aqui, começando bem o seu dia, hoje, quinta-feira, falando sobre o que é realmente ser grande diante de Deus. Debaixo de um padrão meramente humano, secular, a pessoa é grande, é considerada grande quando ela tem um monte de gente servindo essa pessoa. Mas quando você olha para a Bíblia, lá em Marcos capítulo 10, versículos 43 e 44, você lê assim junto comigo. Mas entre vocês não é assim. Olha, Jesus já está dizendo. Entre vocês, no reino de Deus, na igreja, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se torne o servidor de todos. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Não é uma coisa confrontadora, não é um texto confrontador, não é uma aparente contradição. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não nasceu de novo, que não conhece a palavra de Deus, ela acha essa afirmativa um absurdo, uma loucura, algo totalmente ilógico. E como a gente sempre tem falado, né? O reino de Deus, debaixo de um padrão meramente humano, é totalmente ilógico. Pense numa ilustração que eu vou te dar aqui em relação à questão de servir. O próprio general William Booth, né, tem um texto que fala sobre as botas de William Booth. O William Booth foi aquele que fundou o chamado Exército da Salvação, que ajudou durante anos a fio, acho que até hoje tem isso daí. O Léo, falar em Léo, vou mandar um abração para a mamãe dele, que sempre está assistindo a gente aqui, no Começando Bem o Seu Dia. A senhora é mãe de uma pessoa muito preciosa, viu? Mas voltando aqui, esse general que fundou o Exército da Salvação, ele uma vez recebeu um grupo de novos cadetes, é assim que eles denominam os que vão ingressando nesse Exército da Salvação. É um grupo de evangelismo, um grupo de assistência social poderosíssimo, extremamente conhecido no mundo inteiro. E quando ele recebeu um certo grupo de cadetes, que é como eles designam, os novos, né, os recrutas que estavam entrando no Exército da Salvação para serem treinados, eles estavam tão entusiasmados por poderem entrar no Exército da Salvação, porque eles iam ter a oportunidade de mudar o mundo. E quando eles chegaram para o campo de treinamento, para o campus, né? O general William Booth, ele colocou esses cadetes para fazer algo fundamental para quem estava entrando naquele exército. Ele colocou eles para limpar as botas sujas de lama dos moradores de rua que haviam buscado abrigo. Você imagina o choque, aqueles cadetes que estavam entrando naquele exército da salvação tão poderoso? Quando eles receberam essa ordem do general, do líder, William Booth, eles falaram, poxa, mas limpar a bota do pessoal da rua, cheia de lama, sabe o que ele disse? Ele disse, a verdadeira grandeza não é medida pelo número de servos que vocês vão ter, mas pelo número de pessoas que vocês vierem a servir. Olha que coisa tremenda. William Booth, ele entendia que no reino de Deus, o caminho para cima começa por baixo. A própria palavra de Deus vai dizer que aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. A própria palavra de Deus diz que os primeiros serão os últimos, ou os últimos serão os primeiros. A lógica bíblica, ela confronta a lógica de dominância, de liderança, de governança mundana. A lógica mundana costuma humilhar pessoas, costuma colocar pessoas debaixo dos pés, costuma destratar pessoas. A lógica divina costuma servir pessoas que às vezes, e não poucas vezes, são inimigas, odeiam, maltratam e ainda assim são servidas, porque a lógica divina manda amar os inimigos e orar por aqueles que os perseguem. O próprio Jesus, quando quis dar a maior lição sobre ser Senhor
e ser líder, ele despiu-se e ficou apenas com uma toalha e lavava os pés dos discípulos, para demonstrar que ele, sendo o Senhor, estava ali lavando os pés dos discípulos, e eles deveriam aprender a fazer a mesma coisa com outras pessoas, porque liderar no reino de Deus começa com servir. Deu para entender o recado? No reino de Deus, gente, subir significa abaixar-se para servir. Essa é a grande lógica do reino de Deus. Muitas pessoas querem ter status dentro das igrejas. E não é errado. A própria Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, ou seja, almeja ser líder, grande obra almeja. Mas precisa aprender primeiro a ser servo de todos. Então, liderar, subir no reino de Deus, começa com descer, com abaixar-se. Outra coisa, quando a pessoa é de fato e de verdade um líder servo, deixa eu falar uma coisa aqui, fazer um parêntese. Eu não estou falando só para a igreja, não. Grandes empresas hoje têm aprendido com a Bíblia, com a palavra de Deus. Grandes donos de empresa têm aprendido a conviver com os seus funcionários, tratando-os não só como colaboradores, mas como sócios e parceiros. Eu não vou citar o nome de ninguém aqui para não ter nenhum problema, mas eu estou aqui falando para vocês isso e tenho em mente claramente uma pessoa que tem se transformado num dos maiores empresários do país, com uma empresa poderosíssima, com milhares e milhares e milhares de funcionários no Brasil, e que aprendeu a andar no meio dos seus colaboradores, dos seus sócios, e dar grandes oportunidades para eles e de impactar uma empresa com milhares, dezenas de milhares de funcionários. Ele aprendeu que o líder servo, ele constrói uma influência genuína e duradoura. Hoje, os funcionários dessa grande empresa, eles fazem o que fazem, você entrevista um por um, eles dizem: eu amo a empresa porque o dono da empresa é, antes de tudo, um amigo, é um servo. Ele reconhece o nosso esforço. Agora, traga isso para a igreja. Esse homem aprendeu a lição da palavra de Deus. Imagine dentro da igreja do reino de Deus. Você quer ser grande, quer ter status, quer ser um líder? Isso é maravilhoso, gente. Mas aprenda primeiro a servir. Eu já contei em outra ocasião aqui que encontraram uma vez, um amigo meu, pastor, encontrou numa grande igreja na Coreia do Sul, com mais de 300 mil membros, o CEO da Hyundai lavando banheiro. Meu pai do céu, não vou nem comentar isso aqui. Para terminar aqui, eu falo o seguinte: qual é o modelo supremo de liderança mundial de todos os tempos? O nome do líder, do modelo supremo de todos os tempos, de todas as épocas, se chama Jesus Cristo. Jesus mostrou, como eu já falei antes, que ele, como Senhor, como líder maior, lavou os pés dos seus discípulos. Estava nos ensinando um modelo de liderança inigualável, impactante, confrontador, ilógico diante da ótica humana, mas que deixou marca duradoura pelos séculos. Quem consegue apagar as marcas de liderança de Jesus Cristo, o maior líder, servo que já existiu sobre a face da terra? Pense nisso. Terminam com um pensamento de Albert Schweitzer, que diz o seguinte: o mais alto dos ideais é aquele que nos impulsiona a servir aos outros. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, me ajude cada pessoa que está me assistindo agora a não somente ouvir isso, mas a colocar em prática, a refocar, a redirecionar, a refazer os seus pensamentos na direção de liderança, para que ela seja uma liderança de pessoas que aprenderam primeiro a servir. Deus amado, em nome de Jesus, arranca do meu coração toda aquela ideia construída por uma estrutura de pensamento humano
mundano de que ser líder é ser servido, de que ser líder é passar por cima de pessoas, é pisar em pessoas. Arranca do meu coração essa arrogância, esse orgulho e essa prepotência. Me ensina, Senhor Deus, a servir as pessoas. Com tudo que eu tenho, ó Deus, com bens, como o Senhor tem me dado a oportunidade de alegremente socorrer outras pessoas, mas também com conhecimento, com conselho, com serviço. Me ajude, Senhor Deus. Eu te agradeço, Pai, e já de agora, talvez alguém que esteja me assistindo, te peço perdão pelas vezes em que, ao invés de servir alguém, eu quis ser servido e exigir de pessoas que me servissem. Eu te peço perdão e peço que o Senhor me ajude, Pai, a aprender o caminho da grandeza, que é servir pessoas em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe? Eu imagino, oro para que sim. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente volta para encerrar esse programa que falou aqui sobre a grandeza que é servir uma pessoa no nosso Começando Bem o Seu Dia dessa quinta-feira, tá bom? Só um instantinho. Começando Bem o Seu Dia está terminando agora, mas fica uma última lição, uma última aplicação. Como é que eu faço então de maneira prática para colocar em ação o serviço? Faz o seguinte, provoque uma oportunidade, construa uma oportunidade de ajudar alguém hoje, mas só com um detalhe, sem esperar nada em troca. Só servir por servir, só abençoar porque você quer abençoar. Talvez seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, ajudando um idoso a atravessar um sinal. Eu não sei. Deus é tão criativo, pode te dar dezenas de oportunidades diferentes dessas que eu acabei de mencionar. O mais importante é você gerar e criar uma oportunidade para servir. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Alguém já disse isso. Deus abençoe você. O Começando Bem o Seu Dia vai estar de volta amanhã, sexta-feira, para abençoar sua manhã, sua tarde, sua noite, seu dia. Em nome de Jesus, obrigado. Até lá. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, de mandar uma mensagem. A gente quer muito poder te ouvir, ter esse retorno, porque isso daí é muito importante para a gente, tá bom? Deus abençoe seu coração. Até amanhã, em nome de Jesus, com Começando Bem o Seu Dia.